Quando tudo diz que não, e parece que o mar não vai se abrir. Quando tudo diz que não, sua voz me incentiva a prosseguir. Sei que não estou só, e flui em mim o teu querer. O Deus do impossível já não desistiu de mim. Nem de mim, nem de vocês, hein? Você que tá aí. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível não desistiu de mim. Sua destra me sustenta e me faz prevalecer. O Deus do impossível. O Deus do impossível. Bom dia, gente. E rapidamente aqui, ó, trabalhando. Mas compartilhar, né? Deixar aqui gravado aqui uma reflexão para nós. Para nós, né? Corta para lá e corta para cá. Entendeu? A palavra Deus vivo. Eu estava lembrando, né? Ontem eu vi aqui nessa plataforma um videozinho, né? Um videozinho, né? Que tá até nos status, todo mundo correndo, né? Jesus está voltando, está chegando, não sei o quê. Eu até compartilhei com algumas pessoas. Compartilhei para me ver a reação delas, né? Cada um que fala, né? Ele tem a reação. Porque assim, né? Eu sempre fui uma pesquisadora, né? Tanto da palavra de Deus, quanto da reação, atitudes das pessoas em relação, né, à palavra de Deus. Sempre gostei. Muito, né? Então, como essa semana eu estou assim programando, né, fazendo um esboço, estudando, ajuntando, né, um esboço para trazer um estudo sobre a apostasia, né? O que é apostasia? As pessoas que se apostatam da fé, né? Então, o tema da nossa essa semana, o nosso tema é a apostasia já é a nossa realidade. Então, isso abrange muito assunto, né? Mas aí, né, com esse estudo na cabeça e eu vendo esse videozinho, né, eu compartilhei com a gente o que as pessoas falam, né, as pessoas correndo, todo mundo correndo para o céu, correndo. Então, né, e a gente vê todos os dias, claro, né, Jesus chegando, claro que todos os dias ele chega como ladrão, né? Como um relâmpago, uma coisa rápida, né? Para muita gente, todos os dias. Aliás, todos os dias não, todos os instantes. Todos os instantes morre, assim como nasce, morre, né? Morre muitos, né? Todo momento. Também quando a minha mãe faleceu, eu fui lá no hospital do Andaraí para reconhecer, claro, fui com outra pessoa que eu não estava sem condição de reconhecer. Então, lá naquele hospital do Andaraí, assim, ele tem para cima como ele tem para baixo, né? É interessante. Eu sei que pegamos o elevador, não para cima, mas para baixo. E lá onde eu assim, desci, eu fiquei,
Aí sentada assim, tava assim, tinha os trabalhadores, né? Aquelas pessoas vestidas de branco. E tinha uns cones, um negócio assim, uns cones. Tava atordoada ali, eu não tava. Mas porque eu estava medicada, né? Quando cheguei lá no hospital, lá, eles me medicaram na época. Estava grávida. Minha mãe morreu no mês de novembro e minha filha nasceu no ano seguinte, de janeiro. Então eu estava com 7 meses, né? 7, novembro, dezembro, janeiro, 7 meses. Então, quase 8. Então eu estava ali sentada ali, né, e vendo as pessoas para lá e para cá assim. Eu sei que num local mais distante tinha um local que era assim, um montão de pedras, né? Pedras, e ali botavam os corpos. Eu estava vendo assim de longe, é onde até a moça que foi comigo, o pessoal que foi comigo, né? Na época, seu Bidênio, que já se foi também, que era vizinho na época, da nação. Enfim. Aí eu vi meu primo, assim, eu tava meio em transe, sabe? Vi muitas, assim, as pessoas passando. Aí eu tava sentada ali, então eu vi, toda hora fazia um barulhinho, né? Onde eu fiquei sentado, assim, tinha tipo uma maca, tipo uma coisa assim, atrás, e toda hora fazia corpo, toda hora. Aí eles botavam assim no pano branco, coisa assim, já passava para outra maca, aí o outro já carregava lá para botar na pedra. Aí eu acho que ele apertava assim um botão, acho que acendia lá, avisava que poderia mandar outro. Aí vinha aquele tipo, né, vinha, entende? E ali eu fiquei olhando como é que é, né? Como é que é a vida. E ali, o corpo sem vida ali é uma coisa, entendeu? Trabalhando, pum. Mas aí, voltando para o nosso raciocínio, né? Eu estava lembrando desse vídeo que eu compartilhei, o pessoal tudo gritando. Mas aí eu lembro sempre da palavra de Deus, né? E aí, lembrando da palavra de Deus, do que eu estudo todos os dias, né? Aí veio essa reflexão na cabeça. As pessoas têm mais facilidade de absorver, de ouvir, de dar ouvidos e absorver palavras, né? Fala que nosso estudo vai ser sobre apostasia, se apostatar da fé. Então as pessoas, elas se ligam mais no que o mundo fala, né? Do que o homem, a humanidade, do que o outro fala, do que a palavra de Deus. Não é verdade? Muitos se ligam muito em cultos, né? Tipo de culto. Mas eu estou falando de conhecimento, né? Não como Jó. Jó ali falou, né? Agora eu conheço a Deus, não de ouvir falar. E tem muitos que só conhecem a Deus de ouvir falar. Ouvir falar nos cultos, ouvir falar pelos antigos, pela família, mas não conhece a Deus por experiência, né? Então, esses que se ligam muito, e infelizmente, quando eu vejo esses assuntos, né? Olha ali, Jesus está voltando, tá das pobres, isso o quê? E esse videozinho falando, o povo correndo, né? O povo correndo, assustado, tá aí rolando na internet, né? Então as pessoas absorvem mais e não param para compreender que o mundo ele é um sistema anticristo, né? Que emana para as pessoas a vibração do medo, do terror, né? E muitas das vezes até não era culto. Tanto é que eles trocam, né, o evangelho de Cristo de bênção sem medida, né, por um evangelho de bênçãos e maldição, de ameaça, né? Então,
há uma controvérsia, né? Deixa eu ver aqui rapidinho. Aqui em 1 João, aqui em 1 João, deixa eu ver aqui, 1 João 4, 1 João 4, né? É o versículo que eu deixo para reflexão de vocês hoje. No versículo 18 diz assim, ó: no amor não existe medo, pelo contrário, o perfeito amor lança fora o medo, porque o medo envolve castigo, e quem teme não é aperfeiçoado que no amor. 19. Nós amamos porque ele nos amou primeiro. Então, nós temos que ter esse amor, né, pela palavra, mas não somente no ouvir, mas no crer, né? Estamos nos apostatando da fé, separando da fé, falamos na fé, mas realmente não temos fé. Ali em Mateus, deixa eu ver aqui, ali em Mateus 25, 24, né? É 24, que fala assim, no versículo 24, eu acho que a partir do 38, ou é no 25, que fala sobre que Jesus fala assim, ó: se disserem, olha o Jesus ali, olha o Jesus lá, não acrediteis, né? Não acrediteis. Está por aqui deixa eu ver se é no versículo 24, no capítulo 24 de Mateus 38, por ali. Fala assim, ó. Fala assim, que a gente, se vocês verem falar, no 36 diz assim, ó: mas a respeito daquele dia e hora, ninguém sabe, nem os anjos dos céus, nem o Filho, senão o Pai, né? Está falando de quê? Aqui, quando Jesus estava falando aqui da derrubada do templo, né? O que ele começou lá no início, ali, ele estava falando de quê? O que foi o que os discípulos perguntou para eles? Foi sobre o templo, sobre a beleza do templo. Então, todo Mateus 24 está falando, né? Está falando sobre quando seria. Então, não está falando de final de mundo. Está falando de quando seria a derrubada do templo, né? No início ali, eles mostraram a beleza do templo. Então, Jesus, ele estava ali num tempo de finalizar, né? De finalizar aquele ciclo. Qual ciclo? Da adoração no templo. Entendeu? Da adoração no templo. E ele veio de uma vez por todas, né? Uma vez por todas, trazer esse ensinamento. Trazer esse ensinamento, né? Então nós temos que compreender que a nossa fé é baseada na palavra de Deus, né? Deus do tempo antigo, ele falou assim, ó: não, vocês não vão para a esquerda, nem vão para a direita. Então, na graça, nós temos que prosseguir para o alvo, para a soberana vocação em Cristo. Então, é isso que eu quero compartilhar com vocês. O homem tem tendência a ouvir as coisas do mundo, os medos do mundo. Então, nós que estamos em Cristo não temos medo, né? Porque o próprio Jesus pregou, né? Tem de bom ânimo, né? Eu venci o mundo, vocês vencerão também, né? Presta atenção. Então, eu vejo aí na rede, né, tantos, um falando, tá chegando, outro está correndo. Então, me chamou muita atenção esse videozinho, né? Esse videozinho, as pessoas correndo, dizendo que Jesus está voltando. E eu compartilhei para ver a reação das pessoas, né? A reação.
Porque as pessoas, eles dão mais ouvido às coisas, os medos que o mundo, né, que o mundo produz, do que a palavra de Deus. A palavra de Deus fala, não temas, eu sou contigo. Né? Não temas, eu sou contigo. Mas cadê que eles prestam atenção? Né? Não prestam atenção na palavra de Deus. Né? Então ele aqui em Lucas 21 também fala, né? Marcos 13, tudo fala sobre isso, sobre o final do culto, né? O final do culto, do final daquela adoração no templo, né? Tanto é que Jesus falou para a mulher samaritana, quando ela perguntou, onde é que eu devo adorar? Né? Ela falou, onde que eu devo adorar? Ele falou assim, ó, você não deve adorar nem no monte, nem aqui, nem lá. Né? Ele está falando, se você me adora em espírito e verdade. Então, quando falam, né, às vezes a gente não reproduz, quando a gente dá ouvido às coisas do mundo, a gente não reproduz em nossa mente, a gente não ativa, a gente não consegue ativar as coisas de Cristo, né? As coisas de Cristo. Então, o próprio Jesus, ele falou, quando vocês virem falar assim, ali está o Cristo, vocês não acreditem, né? Vocês não acreditam. O próprio Jesus pregou isso, não é verdade? Por quê? Porque ele estava falando de um tempo de juízo no templo físico. E ele falou que quando ele viria como um relâmpago, né? Como um relâmpago. Então ele quis dizer que ele não ia vir com aparência, né? Com aparência. Então o homem até hoje espera o quê? O filho do homem. Mas aqui em Hebreus 10 diz que ele veio de uma vez por todas. Se você ler aqui, ó, a partir do versículo 10, está escrito assim, ó. Nessa vontade é que temos sido santificados mediante a oferta do corpo de Jesus Cristo, uma vez por todas. Entendeu? Então Jesus, homem, está falando aqui que ele veio uma vez por todas, ele vai vir de novo. Então nós temos o hábito de ler a palavra, mas andar naquilo que o homem diz, que o outro diz, né? Então nós estamos nos separando, nos apostatando da fé verdadeira. Porque Jesus falou assim, ó, se disser que o Cristo ali, vocês não acreditam. Mas quando o homem fala, ele se esquece do que foi falado. Né? Ali em Mateus 16, versículo 27 e 28, ali, se vocês lerem lá, ali Jesus estava falando, olha, muitos de vocês que estão aqui comigo vão ver a vinda do Filho do Homem. O Jesus, filho do... Entende? Porque ele não ia vir de novo com aparência visível. Por que então não falar o Filho de Deus? Porque na verdade era a conclusão, sim, do Filho do Homem. O Filho do Homem na cruz, né? Ele rasgou o véu. Qual véu? O véu da origem carnal. Por isso fala que ele veio uma vez por todas, com filho, na semelhança de Filho do Homem. Mas ele veio também para juízo, para julgar Israel. Então é este julgamento que ele iria vir, né, nas nuvens. Nuvens quer dizer no juízo. E por isso que Mateus 16, 28, ele fala, muitos de vocês que estão aqui, né, vão ver Filho do Homem vir. Né? Então, muitos, se ainda estão por aí, eles
estão bem velhinhos, né? Quando lá em Apocalipse, ali foi falado ao mensageiro, né, o João, no capítulo 1, quando você chega ali no versículo 7, está dando aquela incumbência ali para ele, ele fala o quê? Todo olho verá, toda língua confessará, né? Mas qual olho, qual língua que ele está falando ali? Das 12 tribos, só vocês lerem. Apocalipse, capítulo 1. Vocês leem ali toda, né, incumbência que João recebeu para passar, né? Passar aquela escatologia, né? Aquela ciência do fim. Do fim de quê? Daquele ciclo, daquele tempo, né? Do reinado, do governo humano para o reino de Deus, do qual Jesus transportou, né? O Colossenses 1, 13, né? Transportou. Então, nós temos que ativar a palavra de Deus para nós não titubear e fazer salada. Uma hora crer numa coisa, outra hora crer em outra. Uma hora crer na palavra de Deus e outra hora crer na palavra dos homens, né? E a própria Bíblia já nos alerta sobre isso, né? Marcos 7, Jesus repetiu Isaías 29, 13. Chamou eles de hipócrita. Esse povo me louva com os lábios, mas o seu coração está longe de mim, né? O próprio Jesus repetiu. Então nós temos essa tendência de absorver o que ouve do homem. Mas nós temos que absorver o que foi dito por Deus. Não temas, eu sou contigo. Eis que eu estou convosco todos os dias. Agora o homem põe medo, né? O homem põe medo. O homem diz que estamos órfãos, né? O homem fala, se estamos esperando algo acontecer é porque estamos sozinhos. Não é verdade? Mas Jesus, ele teve o cuidado, lá em João 14, né? Falar, a casa de meu pai há muitas moradas, né? Essa morada, gente, não significa conjunto habitacional. Significa frequência, né? Frequência. Isso aí que... Lembrei, vou estar gravando um dia desses sobre o elo entre a humanidade e o Criador. É o Salmo 27. Tá? Então nós procuramos morar na casa do Senhor. A casa do Senhor não é física. Atos, lá no livro histórico lá de Atos, Lucas falando para Teófilo, né? Ali em Atos de 17, versículo 24, ele está falando que ele não habita no templo feito por mão. Entendeu? Esta frequência não cabe, gente, dentro de caixinha, dentro de casinha. Entendeu? Ele disse, eis que eu estou convosco todos os dias. Ai de nós, se não fosse o sustento dele todos os dias. Ele não nos deixou órfãos. Eu não vou deixar vocês órfãos, não. Deixou. Veio aquele, na manifestação da semelhança de Filho do Homem, para poder trazer uma mensagem, né? Uma mensagem para que o povo visse a manifestação real do invisível para o visível, para poder ter realmente esta fé. A fé de Hebreus 11, 1, né? É a certeza e convicção do que não está vendo.
Então a nossa fé é essa. A nossa fé, nós vemos porta onde não tem nem parede. Essa é a fé que Jesus veio implantar em nós, né? Então, pela graça sois salvos mediante a fé. Isso não vem de vós, é dom de Deus. Então a fé é um dom de Deus implantado em nós. Não para nós termos uma fé mundana, fé nisso, fé naquilo, fé trocar fé por crendice. Porque muitos trocam a fé por crendice. Só vai acontecer se eu fizer aquilo. Só vai acontecer se eu pisar ali no tapete vermelho. Só vai acontecer se eu pegar aquilo ali e fazer não sei o quê. Então, não que nós não podemos fazer isso ou aquilo. Porque a própria palavra fala que tudo lhe é lícito. Porém, tu sabes o que te convém. E o que nos convém é a fé salvítica. A fé que cura, a fé que consola, a fé que está o tempo todo conosco. Eis que eu estou convosco todos os dias. Essa é a fé. Então, eu estava falando ali em Apocalipse 1, ali no versículo 7, fala que todo olho verá, toda língua confessará, né? Então, naquele momento que estava sendo dado a João, né, aquela mensagem, o verbo era toda língua confessará, né? Mas você, nós não confessará. Esse verbo não cabe em nossa vida. Nós confessamos todos os dias. Essa é a fé, né? Não a fé de Tomé, que tinha que pegar para crer, né? Mas a nossa fé, nós não vemos, mas cremos. Nós não vivemos com Jesus de Nazaré, mas acreditamos que Ele é o Filho de Deus que nos sustenta, né? Que trouxe para nós, que desceu às partes baixas, né? E nos amou primeiro, né? Como está ali em 1 João 4, 18 e 19, está falando ali, né? Ele nos amou primeiro. Então ele nessa frequência desse céu que ninguém foi e ninguém vai. Pelo menos o que está escrito em João 3, versículo 11 ao 13. Que ali está falando, se vocês não acreditam nas coisas da terra, como é que vocês vão acreditar nas coisas deste céu, dessa frequência? Né? Que eu já falei em outro vídeo que céu, esse céu que a Bíblia trata céu, significa frequência. Quando eu falei de Paulo, né? Paulo ficou atordoado. Eu não sei se eu estava no corpo, se eu estava fora do corpo, não sei. Ele acha que foi o terceiro céu. Não, ele falou naquela linguagem que ele entendia. Mas acontece que ele foi na quinta dimensão, né? E na quinta dimensão. Naquela época todos estavam na segunda, né? E o próprio Jesus, quando veio, por amor, ele foi até a primeira, ele foi lá nas partes baixas, né? É considerado o inferno, o pessoal conhece, né? Eu estudei na escola, inferno significa cemitério. Então naquela época, a primeira dimensão lá, as partes baixas, né? Ali era o inferno. Então, Jesus, quando edificou a igreja a Pedro, ele falou assim: as portas do inferno não prevalecerão contra ti. Por quê? Porque Jesus ele veio para elevar as pessoas para a frequência que é mais alta. Por isso que ele disse: as portas do inferno não prevalecerão, que eles não iriam mais, né? Ele não iria, aquele conhecimento, eles não iriam mais para as partes baixas, né? Porque Israel, ele não tinha esse conhecimento. Se você estudar Oséias 4, do versículo 1
todo, né? Mas até ali o 7, mais ou menos, vocês vão compreender. O povo estava sendo destruído porque faltava conhecimento, né? Presta atenção. Então, ali no início de Oséias 4, está falando que eles não tinham conhecimento de Deus. Então a palavra ela é linda, né? Mas nós temos que não somente ler, mas entender, refletir, pesquisar, estudar. O conhecimento, né, que Jesus trouxe. Porque no passado, né, sabemos que foi dado, né, a sabedoria, né, a Salomão. Foi assim designado a Davi fazer o templo, né, mas não foi Davi que ergueu o templo, né? Todo mundo sabe da história. Foi Salomão. Porque foi dado a ele sabedoria. Não sabedoria terrena. Né? E olha que não é porque ele era santo, não. Todo mundo sabe da história de Davi, né? Não é porque Salomão era santo, não. Todo mundo sabe a história de Salomão, né? Entendeu? Mas quando Deus ele escolhe, ele não está olhando para a carne. Ele está olhando para o resiliente, o espírito que, entendeu? Que ele incumbiu para um trabalho. E o trabalho não é obra física, obra de humanos, de tradição de homens, mas é mensagens espirituais. Né? Ali em Hebreus 5, a partir do versículo 11, ele está falando sobre isso, né? Como que eu posso dar comida sólida a vocês se vocês só querem beber leitinho, só entendem do leitinho? Vocês precisam avançar no oráculo de Deus. O oráculo é palavra. Precisam avançar. Porque há um mistério no ministério da graça de Deus, né? Isso a gente abriu no 2 Coríntios 3, ali, a partir do 8, 9, ali está falando sobre isso, né? Que nós fomos habilitados para uma nova aliança. Se a velha fosse perfeita, fosse o que nós precisasse, né? Por que iria Deus enviar uma nova aliança e habilitar, como habilitou Paulo, né? Ali, aí eu volto lá em 1 Coríntios 3, ali no 10 e 11, ele fala a graça que me foi dada, né? E no 11 está falando assim, ó, o fundamento é Cristo, alicerce, né? Então, ele fala, agora vocês edificam, né? Porque a casa primeiro precisa ter o quê? O alicerce. Então, Paulo deu o alicerce. Através de Paulo, o Pai nos deu o alicerce. Agora, ele falou, vocês edificam, né? Presta atenção, hein? Como que vocês vão edificar, né? Porque em cima daquele alicerce, se nós edificarmos casa de palha, casa sem cimento, só de areia, então a gente tem que entender, né, a palavra de Deus. Então Jesus falou ali, como eu disse, no Apocalipse 1:7, ali todo olho verá, toda língua confessará. Então o verbo estava para frente, porque ainda iria acontecer aquilo que ele pregou em Mateus 24, a derrubada do templo físico. Então todo olho verá, lá está escrito, ali estava uma incumbência, as 7 igrejas da Ásia e as 12 tribos. Então aqueles olhos todos veriam, como eu falei, em Mateus 16,
27, 28 ali também está falando. Jesus falou, ó, muitos de vocês que estão aqui comigo vai ver a vinda do Filho do Homem. Entende? Porque ele estava falando da conclusão da profecia dele, a derrubada do templo físico para poder ser arribado o templo espiritual, né? Depois não é falado, vós sois o santuário de Deus. Então foi preciso derrubar a adoração do templo físico para poder ser estabelecido a adoração, né, verdadeira. Falou para a mulher samaritana, agora vocês vão me adorar em espírito e verdade. Não é nem em Jerusalém, nem no monte, nem aqui, nem lá. Entendeu? Vocês podem adorar onde vocês quiserem. Se for em comunhão, melhor assim. Porque aonde tiver 2 ou 3 ou mais meu nome, eu estarei. Entende? E igreja de Deus não é uma pessoa. Igreja de Deus é povo ligado, atado. Efésios 4, versículo 16, né? Fala. Que é povo ligado, atado, né? Todas as ligaduras. Mas agora nós temos que entender que a palavra diz que há um só Deus, um só Deus, né? Um só corpo, porque se há um só Deus, há um só cabeça, o corpo é só um, é uma unidade, né? O corpo de Cristo é nação exclusiva da graça de Deus, né? Presta atenção, há um só batismo, um só Espírito, né? Há um só Espírito, não há espíritos, há um só Espírito, um só batismo. Então, tem uma passagem, não estou lembrada aonde está, que fala que uma casa não pode ter 2 valentes, né? Pode. Também a gente não pode agradar 2 senhores. Se a gente vai agradar um, vai desagradar outro, né? Presta atenção. Aí eu lembrei agora de Gálatas 1, versículo 10, que fala assim: acaso eu quero agradar a homens ou eu quero agradar a Deus? Porque se eu quero agradar a homens, eu não sou servo de Deus. Entendeu? Porque tem muita gente que se preocupa. Entendeu? Se preocupa e entendeu? Não prega o evangelho eterno, o evangelho da graça de Deus, porque se preocupa com A, com B, né? Com coisas da terra, com costumes, tradição de homens, né? Então é isso que eu queria compartilhar com vocês nessa manhã, que a gente às vezes presta mais atenção no que foi designado por homens do que o que foi nos designado, né, por Deus. Lembrei de João 15,16: não foste vós que me escolheste, foi eu que vos escolhi, né? Designei para que vá e deis fruto, e o fruto permaneça. Mas o homem determina, né? O homem quer ser, quer estar não sob, mas sobre a palavra, e determina as coisas com Deus, né? Manda o outro aceitar Jesus, não é verdade? Mas Deus foi que nos escolheu, e nos escolheu antes da fundação do mundo, entendeu? Não te escolheu quando você resolveu fazer parte de uma comunidade, de uma comunhão, não. Escolheu. Lembra lá que o Pai Celeste falou ali, né? Hebreus 1, versículo 1 diz que Deus falou ao mundo de muitas maneiras, né? Falou através dos profetas, falou através até de um burrico no jumento, né? Fala. Então, de várias maneiras, que quer dizer ali, várias manifestações, né? Em dispensação, sabemos que fomos guiados por dispensação, né? Que é alianças, né?
modo de Deus governar o homem, para poder ele ir subir os degraus, né? Essas frequências celestiais. Lembrei de Nirode. Nirode quis ir no céu da fama. Eu não preciso de Deus, não. Vamos lá. É só incitar o povo, né? Vamos fazer uma torre que a gente chega no céu sozinho. O homem tem essa tendência até hoje. Quer andar com as suas próprias pernas para o céu. Não, nós temos um governo espiritual. Eu não posso deixar de falar de Jeremias, né? Como eu falei agora, Deus lhe governou, né? Falou pelos profetas antes. E ele falou para Jeremias. Então não era Jeremias falando para ele mesmo, menino. Presta atenção. No livro de Jeremias 1, versículo 5. Ele falou: Jeremias, antes de você estar no ventre da sua mãe, eu já te conhecia. E eu que formei você para ser profeta. Entendeu? Olha o carinho que o Altíssimo, né, tem. Antes de você ser fecundado, foi eu que te escolhi. Porque nós somos espírito no corpo, nós já existimos. Entendeu, minha? Presta atenção aí. Eu é que te designei para que você nasça aí na terra. Então ele falou: antes que você está no ventre da sua mãe, eu que te formei, eu que te designei. Para que vai, entendeu? E nasça. E você seja um profeta. Para poder falar às nações. Entende? Então, qualquer hora dessas a gente volta, né? Falando mais aqui, assim. A palavra de Deus é assim, simples. Sem formalidades, né? Tem um louvor que fala, né? Eu quero formalidade. Eu quero. Eu sou seu pai. É só chamar. Né? É isso, gente. Vamos prestar mais atenção, né? Prestar mais atenção na palavra de Deus do que no que falam. Tem de bom ânimo, eu venci o mundo, né? Antes de finalizar esse vídeo, quero compartilhar com vocês todo o livro de 1 Coríntios, todo o capítulo de 1 Coríntios 15, todo, que ali está muito importante. Leia, releia, entenda. E ali no final de 1 Coríntios 15, ele está falando: o último inimigo a ser vencido é a morte. Então ele já venceu ou ainda vai vencer? Me parece que no versículo 19 de 1 Coríntios 15, parece que lá está falando assim, ó: se vocês só dão importância às coisas do mundo visíveis, as coisas naturais, vocês são mais infelizes, porque não compreendem as coisas, né? Compreende as coisas espirituais, né? Só zelam mais pelas coisas, né? Ali, igual Tomé. Mas vamos ser como Nicodemos, né? Vamos ser como Nicodemos. Mesmo vergonhoso, né? Porque ele era bam, né? Mas ele foi ali ter com Jesus de noite, foi ali. Ele queria compreender esse mundo espiritual. Então, nós vamos ser Nicodemos, né? Não vamos ser Tomé. Tá entendendo? Me presta atenção. Compreender quem somos, de onde viemos, para que viemos. Mas se você quiser continuar só beber na fonte de Jacó, é um direito, tudo lhe é lícito, porém tu sabes o que te convém.
Então, há uma história e há uma doutrina. O poço de Jacó é história, mas o poço de Jesus é doutrina. Ele falou para a mulher samaritana, né? Se beberes desta água, que se você soubesse quem é que está falando contigo. Ela disse para ele, não, eu sei que vai vir um Messias que vai fazer, vai falar, vai nos ensinar. Mulher, estou aqui. Eu estou falando contigo. E assim está muitos. Esperando. E o próprio Jesus disse, se disserem, Cristo está ali, não acredite. Ele lá, não acredite. Finalizar, me deu vontade aqui de ler que o homem gosta muito de hierarquia, né? Mas uma hierarquia sem a palavra de Deus, né? Presta atenção. Aqui, deixa eu ver se eu acho que rapidinho, para finalizar com vocês. Lucas 22, 31 diz assim, ó, Simão, eis que Satanás pediu para peneirar vocês como trigo. Eu, porém, orei por você, para que a sua fé não desfaleça. Quando você se converter, recomende a seus irmãos. Tá bom, menino? Presta atenção, hein? Que nós somos muitas das vezes convertidos pelo templo físico. Precisamos entender o templo espiritual. Mudar. Né? Isso é a conversão real. Conversão real de Hebreus 11, versículo de 1 ao 6. O 6 diz, sem fé é impossível agradar a Deus. E a fé é a certeza e convicção daquilo que nós não vemos, mas esperamos. Tá bom? Preste atenção, em paz seja convosco. Beijo no coração. E até o próximo vídeo.